É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou o quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou e derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Já podemos alcançar.
Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores. Meus queridos irmãos, irmãs em Cristo, cumprimento a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé nessa noite para louvarmos ao nosso Deus, exaltando o Cordeiro que foi morto, sacrificado em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida, acesso ao Pai. E hoje nós gozamos da vida em abundância em Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, ressuscitou e reina para todo o sempre. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
Pode se assentar, irmãos. Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Mais um domingo aqui, no nosso culto de adoração ao nosso Deus. E para invocarmos esse nosso Deus, exaltar o nome dEle, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 96. Salmo 96, o título desse salmo diz que tributo à glória e majestade de Deus. Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos participam lendo os pares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Vamos nos colocar de pé e cantar o hino neste momento, tributando e glorificando o nome desse Deus maravilhoso que acabamos de ler aqui. Antes disso, vou fazer uma oração de invocação, de exaltação ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, ó Pai, o Senhor, porque o Senhor é digno, ó Pai, de ser exaltado. Ó Pai, rendemos glória a Ti, ó Pai, porque só o Senhor, ó Pai, é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem abençoado a cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Por isso estamos aqui, ó Pai, para louvar o Teu nome, para glorificar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor é o nosso Deus consolador, o Senhor é o nosso Deus salvador. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com ao tentador, com artimanhas e astúcias infernais, iguais não há na terra.
perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Até sentar, irmãos. Hino da reforma, né? Castelo forte. Convido os irmãos aí a abrir no Salmo 51, momento de confissão, contrição, onde nós colocamos diante de Deus os nossos pecados e pedimos perdão. Porque só Deus, para perdoar os nossos pecados, nos purificar de tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Ele. Vamos ler aí do versículo 1 até o 11. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí na sua Bíblia. Salmo 51. Salmo escrito por Davi, né? Quando ele foi confrontado ali pelo profeta Natã. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
Volta no 9 aí. Vamos ler todos juntos 9? 51:9. Vamos ler todos juntos? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Amém? Então, é o seu pedido que você deve fazer agora a Deus neste momento. Que Deus possa perdoar os seus pecados, os nossos pecados. E você vai ter um tempo aí para você e Deus, você orar, você colocar diante de Deus aquilo que tem desagradado a Deus, para que Ele possa perdoar os seus pecados. Ó Pai, neste momento, Deus, queremos confessar, Pai, diante do Senhor, que somos pecadores, Deus, que carecemos, ó Pai, do Teu agir, da Tua misericórdia sobre nós, porque temos um coração mau, ó Pai, em nome de Jesus, vivemos momentos tão difíceis, momentos de intolerância, momentos, ó Pai, em que, como cristão, nós devemos fazer a diferença, demonstrar amor, paciência, compreensão um com os outros, às vezes dentro do nosso lar, junto à nossa família, junto aos nossos irmãos, ó Pai, no nosso trabalho, mas muitas vezes, ó Pai, nós somos o primeiro a dar mau testemunho. Nós não conseguimos amar mais uns aos outros, ó Deus. Nós somos intolerantes. Oh Pai, tenha compaixão de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Deus, este é o momento, ó Pai, da Tua igreja se coloca diante de Ti, Deus, confessando, Pai. Somos pecadores, Pai, precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos, como acabamos de ler o Salmo aqui, que o Senhor nos lave, ó Deus, com o precioso sangue de Jesus e nos deixe branco como a neve. Pai, nós precisamos, ó Pai, do Senhor agindo através do Espírito Santo em nossa vida, porque o nosso coração é mau, Deus. Temos um coração pecador. Nós somos carnais. Nós não fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Ó Pai, o maior mandamento, que é o amor. Amar ao próximo, amar ao Senhor, amar uns aos outros. Nós não conseguimos fazer isso, ó Pai, como o Senhor espera, como o Senhor deseja. Nós, ó Pai, que a partir de hoje, ó Pai, que as pessoas possam olhar para nós, cristãos, e ver pessoas diferentes, discípulos verdadeiros de Jesus, que através da nossa vida, da nossa atitude, ó Pai, nós possamos alcançar aqueles que estão distante de Ti, aqueles que precisam de uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, que nós possamos, ó Pai, ser instrumento do Senhor para abençoar vidas, abençoar pessoas, e não pessoas para causar mais divisão, causar mais atritos
na família, às vezes entre irmãos aqui, Deus. Que nós possamos amar como o Senhor nos amou, Senhor Jesus. O Senhor se entregou ali na cruz do Calvário por nós. O Senhor sendo Deus, o Senhor sendo perfeito, o Senhor deixou a maior lição de amor, a maior lição de servir, que foi o Senhor servindo ao Pai, fazendo aquilo que Ele te ordenou, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, estamos aqui. E por isso, Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que através das nossas vidas, nós possamos fazer também aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos fazer o ID, anunciar as boas novas, anunciar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, aqueles que precisam ouvir esta palavra. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, queria convidar os irmãos para abrir aí Marcos, capítulo 6. Enquanto isso, eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Sidney, para chegar até aqui. É o momento da intercessão. Vamos ler aí Marcos 6. Quem veio no culto da quinta-feira, vamos ler 3 versículos aí. Do 46 até o 48. Quem veio aqui no culto da quinta-feira, viu que a gente meditou aqui nessa passagem, onde Jesus ali anda sobre o mar para salvar os discípulos, os discípulos estavam ali no meio daquela tempestade, e nós tivemos algumas lições aqui de Jesus junto aos seus discípulos. Então é o momento da intercessão. Vamos ler aqui Marcos a partir do versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém? O que nós falamos na quinta-feira? Primeira coisa que nós lemos aí no versículo 46. Quem que se retirou para orar? Quem? Jesus, é verdade? Então o que nós cristãos devemos fazer? Orar, interceder, clamar ao Pai. Então nós devemos sempre orar. Você que está passando por alguma tempestade, alguma luta, alguma dificuldade, não canse de orar. Não pare de orar. Orar sem cessar. E no versículo 48, a gente viu que Jesus viu que os discípulos estavam em dificuldade. Então, nós falamos que Deus vê a dificuldade de cada um dos seus filhos. Deus sabe que cada um está passando, o que cada um tem travado aí no seu íntimo, no seu pessoal, nas suas batalhas. E Deus está vendo, e Deus pode trazer resposta, Deus pode te dar a vitória. E no final do versículo 48, nós lemos aí que coloca de novo aí o 48, vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, mas só para que possa sair no coração de vocês aí esta palavra dessa noite. Olha aí no 48, no final do 48. Quem que queria tomar-lhes a dianteira? Quem que queria tomar a dianteira daqueles que estavam na tempestade? Jesus queria tomar a dianteira, queria tomar a frente do barco, queria tomar a situação daqueles discípulos, para que pudesse trazer a paz, tirar o medo daqueles discípulos, ter uma passagem pedagógica com aqueles discípulos, para que eles puderem aprender sobre o poder de Deus, a autoridade de Deus. Então neste momento, meu irmão, você que precisa de uma oração, seja de agradecimento, seja de necessidade, eu queria pedir para você se colocar de pé. Um dos nossos discípulos vai estar aí passando aí perto de você, vai estar orando por você. De repente você quer orar por alguém da sua família, se coloca de pé, peça para o presbítero lá orar por alguém da sua família. Enquanto isso, o nosso irmão aqui, o nosso presbítero Sidney, vai estar orando, intercedendo. Então você se coloca de pé, lembrando que nós devemos orar, que Jesus está vendo as suas dificuldades e que Jesus quer tomar a dianteira da sua história, da sua situação. Amém?
Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, sendo mais uma noite, mais um domingo, mais um momento em que reunimos como igreja, não só aqui nesse lugar, Senhor, mas em vários pontos desse Brasil, desse mundo, clamamos a Ti, Senhor. Nós acreditamos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o soberano, que Tu estás assentado no trono sobre todas as coisas, Senhor. Mas sabemos que somos frágeis. Muitos de nós, no momento, às vezes sem emprego, às vezes doente, seja física, seja espiritualmente. Muitos com sonhos, Senhor. Que Tu toque no nosso coração, Senhor. Que a Tua vontade soberana seja feita acima de tudo. Mas nós Te buscamos nesse instante em oração, porque nós cremos que, como na passagem ali da pouco, Tu acalmas o mar, Senhor. Tu acalmas o nosso coração, porque não podemos confiar em homens, não podemos confiar em nós mesmos, mas podemos confiar em Ti, Senhor. Abençoe aqueles que têm dor, os que estão doentes, os que estão com dificuldade de respirar, Senhor. Guarde-os e dê conforto, Senhor. Dê conforto aos doentes, dê conforto aos familiares que também clamam por eles, Senhor. Também aos que têm dor financeira, Senhor. Aos que não têm muitas vezes o dinheiro e a condição de mais tarde se alimentar por falta de dinheiro, ou no dia de amanhã pagar contas, Senhor. Dê suprimento, Senhor. Dê fidelidade ao Teu povo também, Senhor, para que sempre Te busque, Senhor. Nós cremos e queremos continuar participando, aguardando a Tua vinda, Senhor, como igreja fiel, Senhor. Conforte nossos corações, Senhor. Abençoe a Tua igreja aqui nesse bairro e que a gente seja influente, não só no bairro, mas em todos os nossos locais de trabalho, Senhor. Como 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, se converter do seu mau caminho, eu sararei essa terra, Senhor. Sara, Senhor, a nossa terra, Senhor, sara os nossos corações, pois nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Vamos passar para os avisos. Os irmãos aí, colocar os avisos. No próximo dia 4 de novembro, né? Nós teremos a comemoração do aniversário da EPC, lá no Hotel Mato Grosso. Então tá aí o convite para que você esteja lá às 19h30. A entrada vai ter 1 quilo de alimento não perecível. Teremos ali a apresentação do projeto Sola, né? Os irmãos do Louvor hoje selecionou alguns cânticos do projeto Sola para ir você que não conhece ainda, mas você que conhece já ir se preparando, que você esteja lá comemorando essa grande obra da igreja que é a escola presbiteriana, né? Que nasceu há 30 anos atrás aí no coração de alguns irmãos, através de Deus usando esses irmãos, e a igreja está aí firme e forte, abençoando várias pessoas, vários alunos, várias famílias, onde eles têm a oportunidade de ouvir do Evangelho através da nossa escola. É o maior projeto evangelístico que a nossa igreja tem, com certeza é a nossa escola. Então, você como membro da igreja, você como, com certeza, uma das pessoas aí incentivadora da nossa escola, você está convidado para participar no próximo dia 4 de novembro, lá no Hotel Mato Grosso. No dia 6 de novembro, né? O culto especial aí com o pastor Edson Vieira, aqui na nossa igreja, às 18 horas. Costelão da Família, está chegando, dia 15 de novembro. Você que não deu o seu nome ainda, procura aí um dos presbíteros ou diáconos, dá seu nome. De alguma maneira aí você se envolva. Às vezes o objetivo desse costelão é que a gente tenha mais comunhão, né, entre os irmãos. Às vezes aqui na igreja a gente conhece os irmãos às vezes de vista, às vezes a gente não tem tempo de sentar, conversar, saber o que o irmão faz, saber um pouco mais, ter mais uma intimidade com o irmão. Então é um momento descontraído, é um momento em que você vai ter essa oportunidade de se envolver um pouco mais com a igreja, e aproveitando ali, passando um dia agradável. Quem já participou do costelão aí sabe que é uma
uma comida muito gostosa, então você vai ter esse momento ali. R$20, meus irmãos, não dá, esse aí assim, é só para falar que você tá contribuindo, porque a gente sabe que fica bem mais, a questão do aluguel, comida, fica bem mais caro um custo desse aí. Mas a igreja está investindo, porque a igreja entende que nós temos ter essa comunhão entre os irmãos, e faz tempo que a gente não tem, desde a pandemia aí, já mais de 2 anos que a gente não faz esse encontro. Então você esteja participando, se envolvendo, quanto mais você se envolve com a igreja, com os irmãos, mais você e sua família firma aqui com os irmãos aqui na igreja, né? Você conhece mais, você se envolve mais. Então, está aí o convite, certo? Convido os irmãos agora a abrir lá em Provérbios, momento do ofertório. Provérbios, como eu acabei de falar aí do costelão, né? Costelão ali tem dinheiro, vai envolvido. Então, os nossos dízimos, as nossas ofertas são para muitas obras da igreja, manutenção da igreja, investimento no campo missionário. Essa semana nós tivemos a oportunidade de enviar todo aquele rendimento que teve da feira missionária para um projeto missionário do pastor Maurício, e ele agradeceu muito a igreja, disse que com o dinheiro lá ele vai construir casas para aquele projeto que ele apresentou aqui, muito agradecido. Eu, como tesoureiro, às vezes a gente manda o dinheiro, às vezes é um valor até relativamente baixo, e a gente sempre tem o retorno dos missionários. Olha, obrigado, irmãos, pela fidelidade de vocês, pela ajuda de vocês, que tem feito a diferença aqui no campo missionário. Então, pode ter certeza, o seu dízimo, a sua oferta aqui, ela é bem investido, ele tem retorno, você está investindo no reino de Deus, amém? E só você vai ser cada dia mais abençoado, porque Deus conhece o nosso coração. Vamos ler aí o versículo 9 e o 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Enquanto os irmãos cantam um louvor aqui, os irmãos têm a oportunidade de trazer aqui os dízimos, as ofertas. Temos aí várias maneiras de você dizimar. Temos aí o QR Code, TED, transferência. E hoje em dia, a maior parte dos dízimos que a gente tem recebido tem sido feita através do Pix. Eu vejo lá que os irmãos estão usando bastante o Pix. Mas você que quer, de repente, não tem muita dificuldade com o celular, temos outros meios ali. A maquininha, envelope. O que você não pode deixar é de dizimar e ofertar e ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua casa. Amém? Então, enquanto os irmãos tocam um louvor aqui, você vai trazer seu dízimo e oferta agora. Eu te agradeço, por sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Vamos ter uma palavra de oração agradecendo esse momento. Nosso amado Deus, obrigado por todos os irmãos que se dispuseram, ó Pai, em obediência à Tua palavra, entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a utilização desses recursos para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Convido vocês a colocar em pé, meu amado irmão e irmã, para louvarmos com alegria ao autor da nossa fé. Realizou a obra de redenção na cruz, nos salvou. Por isso você está aqui hoje, por isso que nós estamos aqui hoje, podendo usufruir dessa vida abundante em Cristo, que é o Salvador, que é o Rei dos Reis. Vamos louvar. Com palmas ao Senhor, ouve. Cante conosco assim. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Canta, igreja! Jesus. Hoje estou aqui, vivo hoje estou aqui, pois Ele me amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então. Tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção.
glorificado seja o Rei dos Reis. Eu convido aqui à frente as crianças de 4 a 10. Eu tô certo? Tô certo, eu tô ficando bom nesse negócio. Crianças de 4 a 10, vamos orar por vocês, pequeninos. Jonas, o microfone aqui para o presbítero Paulinho, rapidinho ali, para a gente orar para as crianças, abençoando esses pequenos para o momento de culto. Pai, mãe, tio, tia, vovó, irmão da igreja, estenda suas mãos, vamos abençoar esses pequenos, no nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu essas crianças como presente. Agora, ó Pai, nesse momento que eles estão indo para esse culto, que não é um culto pequeno, é um culto grande, ao Deus maravilhoso, ao Deus grandioso que salvou as nossas vidas, nossas famílias, e agora, ó Pai, está sendo dado a eles como instrução. Que eles possam, Pai, ser ali instruídos, ensinados pela Tua palavra, confrontados por ela, para que o Teu nome seja glorificado sobre a vida deles. Em nome de Jesus é que nós oramos e rogamos a Tua presença, a Tua graça e a Tua transformação sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem ir, pequenos. Glória ao Senhor. Nós continuamos aqui louvando a Deus. Os discípulos certa vez perguntaram para Jesus: ó mestre, mostra-nos o Pai. E Cristo responde: vocês estão comigo o tempo todo e não viram o Pai ainda? Nós vimos até domingo passado numa das mensagens, Cristo é Deus, Jesus é Deus encarnado para nos salvar, e nós vamos dizer essa verdade através desse cântico agora. Cante com o coração, cante com fé, querido, louve, não importa o que esteja acontecendo nesse momento, coloque o seu coração voltado apenas para o Senhor, esqueça tudo o que está passando lá fora. O nosso maior propósito é viver em Deus eternamente, gozá-lo para sempre. Vamos glorificar o Senhor. Ele é o melhor para as nossas vidas. Vamos dizer, vamos louvar. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra,
cantam assim, adorando ao Rei dos Reis. Os homens, junto comigo, dizem assim: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo encarne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo encarne, Rei. Todos só numa voz. Nosso Rei, com palmas. Fortaleza, nossa força nas batalhas, perfeito sacrifício, verbo encarne, Rei para nós, Ele é o da vida, o melhor, nosso mover, existir para ir, só aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do Nosso amado Deus, estamos aqui para te adorar, para glorificar o teu nome, Senhor, não importam as circunstâncias, porque o melhor da vida é o Senhor para nós. Assim como diz o salmista Davi, não possuímos outro bem a não ser o Senhor é o nosso bem maior. Em Ti, ó Pai, nós somos realizados, somos plenos. Faz-nos, ó Deus, entender isso a cada dia, que basta a nós a Tua presença, a Tua graça e a Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por lembrar de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos salvar e por nos dar a oportunidade de ter a vida eterna. Tu que és o Rei dos Reis, o digno de louvor, autor da nossa fé, o eterno, te louvamos e engrandecemos no nome de Jesus. Difícil. Amém e amém. Pode se assentar, amados. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Aos corajosos que estão aqui, aos corajosos que estão nos assistindo também, aqueles que estão acompanhando aí a eleição também, a todos, né, que estão aí convictos de que Deus está no trono, Ele está assentado no trono. Aqueles que creem, nada vai mudar, né? Não é a eleição que muda a nossa fé continua mais firme ainda, amém? Nem sei como que está aí, mas deve estar acabando, né?
Deve estar quase no fim aí. Os que estão acompanhando devem estar quase no fim. Já acabou? Então é isso. Então já temos um presidente, né? É um novo presidente. Isso. Então temos um novo presidente do país. E a gente deve orar por ele também. Não é isso? Temos um novo presidente do país, é isso mesmo? É isso? Então, beleza. Amém. Vamos orar então por ele? Baixe sua cabeça. Vamos orar pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se é o novo, só pode ser ele. Ok? É isso? Vamos. Senhor, obrigado. Porque nós somos um país ordeiro, democrático. Exercemos aí a nossa função como cidadão. E nós entendemos, ó Pai, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, se manifesta. E cada povo, como diz Samuel ao povo de Israel, tem o governo que merece. E nós merecemos, nesse momento, Luiz Inácio Lula da Silva. E que nós possamos interceder por ele, colocar ele diante do Senhor, que ele possa ter temor no coração, e entender que ele governa para todos os brasileiros. E que nós, como povo ordeiro, possamos servir ao Senhor sempre, seja qual for o presidente. Que a graça do Senhor esteja sobre nosso coração e que a nossa alma esteja serena nos braços do Altíssimo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Às vezes nos frustramos, às vezes não é o candidato que nós queríamos, outros é o candidato que ele quis. Então é isso que nós devemos respeitar nesse momento democrático. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Eu não ia ler todo o capítulo, eu ia ler só o 25, mas eu vou ler, para que você entenda, né, o texto que a gente vai pregar, que nós separamos hoje para falar com a amada igreja. E diz assim, eu vou ler desde o versículo 1, tá, meus queridos? Aí vocês vão me acompanhando, aí eu vou falando se eu for pular algum, tá? Diz assim o texto: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que ele era de pai grego. Versículo 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam o seu número. Versículo 6, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando-se Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado por todos, seguimos em direitura a Samatrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos algum dia. Num sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atentar às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que ainda nós, no lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens são os servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo ficou indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram, a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, isso é, os juízes daquela região, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 40 açoites, tá, gente? Para quem não sabe, a quantidade de açoite. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, isso é, os prisioneiros, escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhe todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou rapidamente e trêmulo, veja, o lugar era todo escuro, tá, gente? E trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões de açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Tua palavra é poderosa, maravilhosa. Que os nossos corações e nossas mentes possam mesmo estar voltadas para o Senhor nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações. Essa é a nossa oração. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Apenas um versículo aí me chamou a atenção. Só o versículo 25 na realidade. E aí eu tive que estudar todo esse texto também. Não vou parar em muitas coisas, vou apenas falar de algumas coisas, mas quero focar em algumas perguntas e falar para nós. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Você pode falar isso? É isso. Eis que é chegado um novo tempo. Deus, amados, é especialista em equilibrar em nossa vida experiências arrebatadoras e sofrimentos atroz. E quando atravessamos, parece que não tem fim, mas entra a providência divina e nos arrebata a uma vida de alegria, esperança, celebração e salvação. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. Satanás nos dá bofetada, lança seta, arma as suas armadilhas para nos derrubar. Deus usa a sua providência, e às vezes é pesada sobre nós, para nos manter humildes. Satanás nos agride nas mesmas circunstâncias para nos manter amargos e angustiados. C.S. Lewis, um dos grandes escritores aí do século passado, ele diz assim: Deus sussurra aos nossos ouvidos em nossos prazeres e grita aos ouvidos da nossa alma em nossa dor. Paulo orou e celebrou na hora do sofrimento. E Deus o capacitou para enfrentar a dor e o livramento.
É interessante que Paulo não está orando, nem celebrando, nem pedindo para sair da cadeia. Depois nós vamos ver o que ele estava cantando. Mas Deus concedeu a graça da liberdade também a ele. A graça de Deus é suficiente para nos capacitar em todas as circunstâncias da nossa vida. Os problemas, os obstáculos, as dificuldades que enfrentamos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, a nossa alma, para que a gente tenha entendimento de o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos dependentes de Deus, da sua providência. E quando nós nos reconhecemos fracos, a palavra de Deus nos diz, aí mesmo, nesse texto, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ousadia e coragem, esperança e crises. São momentos que vivemos, passamos, enfrentamos, e envolve o nosso espiritual, envolve questões sociais, emocionais, reflete em nossa vida relacional, familiar, ministerial, na nossa comunidade. A crise sempre está relacionada a fracasso, a desistência, a abandono. O que fazer quando a crise se instaura? Quando os nossos planos fracassam? Quando as nossas expectativas são frustradas? O que fazer quando as críticas não cessam? O que fazer, eu como pastor, quando a igreja não reage? Ou os líderes, ou você também que está sentado aí? O que a gente observa aqui, nesse capítulo que lemos quase todo, Paulo está em sua segunda viagem missionária. Após uma separação brusca, você vai ver aí nos capítulos anteriores, uma separação brusca dele com Barnabé e João Marcos. Silas agora é o companheiro de Paulo, e Paulo resolve ir para a Ásia. Ele foi muito bem sucedido na sua primeira viagem missionária, ele volta empolgado e ele tem um plano, ele quer ir para a Ásia. Este era o sonho de Paulo, esse era o planejamento de Paulo. Quantas vezes nós também fazemos planos como Paulo? Quantas vezes a gente sonha? Não é isso? Eu nunca vi crente tão empenhado numa disputa política nesse país como eu vi agora. Não é? Nunca vi. Eu até falei, eu gostaria de ver esse mesmo empenho para buscar os perdidos que estão aí. O mesmo desejo, a mesma vontade, mesmo usando as mídias aí e tal. Não é? Eu gostaria de ver isso, dentro da igreja também, esse desejo. Mas, amados, quando sonhamos, na maioria das vezes a gente está disposto a abrir mão de alguma coisa para poder realizar esse sonho. Seja qual for a escolha, sempre haverá ganhos e perdas, prós e contras. Sempre vai haver perrengues, derrotas e vitórias, sejam maiores ou menores. Mas uma coisa eu quero que fique certa no nosso coração: Deus não nos abandona em nenhuma dessas circunstâncias. Nenhuma delas. Assim a gente fica pronto para sonhar, e sonhar de novo, e sonhar os sonhos de Deus. E quando a gente sonha os sonhos de Deus, a vida tem mais leveza. A alegria, a celebração toma conta da nossa alma. Porque a própria palavra de Deus nos diz que não estamos isentos de situações adversas, de sofrimento, de oposição. A Bíblia nos diz que estamos com Ele, e Ele vai conosco, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Qual foi o primeiro tópico que a gente trabalhou com vocês? Alguém lembra? Fiel é o Senhor. Vamos falar isso? Acabei de falar aqui, ó. Fiel é o Senhor. Segundo tópico, meus sonhos e os sonhos de Deus. Vamos falar isso? Isso é didático, tá? Para aprender.
Atos 16 nos revela que quando tudo está bem, nós precisamos avançar, não é assim? Dinheiro entrando, trabalhando, bacana, todo mundo, equipe montada, tudo bacana. Vamos avançar, vamos construir, vamos reformar, vamos fazer isso. Dinheiro sobrando. E foi isso que aconteceu com Paulo e todos os seus companheiros. Ele planejou. Ele falou, agora temos experiências, acabamos de chegar da primeira viagem missionária. Olha só que bênção que foi. Foi maravilhoso. Nós temos experiência. Nós temos agora mais pessoas envolvidas. E ele fez um planejamento. Nós sabemos para onde vamos. Vamos para a Ásia. Não foi esse o planejamento aí? Não lemos isso? E na primeira cidade que eles chegam, em Listra, eles encontram um jovem. Observa aí o texto. Eles levantam mais um companheiro de vigia. Eles já tinham, né? Silas, Lucas, provavelmente já estavam com Paulo. Porque quem escreve o livro de Atos, gente? Quem escreve, alguém sabe? Lucas, não é isso? E observa que aí nos versículos ele vai falando, nós fomos para tal lugar. Nós, e Paulo e Silas, e nós fomos. Então ele que está escrevendo está falando, Lucas está com eles. Tá bom, gente? Só para você entender aí, ok? Não, eles estão caminhando ali junto. Mas eles chegam em Listra, encontram um rapaz, onde um monte de gente dá testemunho bom dele. Provavelmente ele tinha ali entre 13 a 17 anos, mais ou menos. Ele precisava da autorização do pai e da mãe até para poder ir, entenderam? Então ele era bem jovem. Mas todos davam um bom testemunho. Aquela família adoravam a Deus. E aí Timóteo, filho de mãe de judia e pai grego, é convidado a fazer parte dessa caravana missionária. Para onde é que eles estavam indo? Para a Ásia. Lembra disso. E assim começa o seu treinamento e a caminhada missionária. Lógico que Paulo toma todo o cuidado ali, porque aquele jovem poderia sofrer bullying, né? Bullying, é isso? Naquela época acho que não existia isso, né? Algum embaraço, tá? Algum embaraço ali na viagem. E com prudência e sabedoria, Paulo resolve circuncidá-lo. A liberdade, amado, para ser testemunha, para pegar as boas novas, não pode estar isenta de responsabilidade. Paulo sabia isso. Fiel é Deus. E ele precisava cumprir isso também. Neste momento, eu creio que nada poderia deter Paulo e a sua equipe. Tudo redondinho, tudo certinho, só sucesso me esperando. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas agora vão evangelizar a Ásia. Muito planejamento, muita oração, muita energia, muita vontade. E aí eles partem para Betina, mas algo deu errado. Parece que o Espírito Santo de Deus, aí no texto, parece não, é certo, aparece para ele e trava o negócio ali. E aí eles não contentes, a porta fechada, Deus não permitiu, ele não forçou a porta, ele teve sensibilidade e retornou aí a Troade. Depois, amados, de 2 tentativas, Paulo então para no porto de Troade. Na realidade não é um porto, mas é uma região, tá? Paulo então foi orar, foi refletir, foi conversar com os irmãos. Momento de pensar, momento de parar. Momento de orar mais, de refletir mais, de conversar mais, de sonhar mais. E é neste momento quando a gente para, entende que a porta está fechada, e não é para você forçar, porque tem porta que é preciso abrir. Mas aqui a porta estava fechada e Deus estava falando, não vai. Por 2 vezes, diz o texto que o Espírito de Deus apareceu. Depois o Espírito de Jesus. O próprio Cristo foi lá e barrou o negócio. E aí, o que a gente observa aqui no texto da palavra de Deus? É interessante isso, amados. Que Paulo então para. E quando ele para, é neste momento que aquilo que é espiritual se
se revela. É quando nós acalmamos a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente e passamos a buscar a resposta em Deus, é quando o espiritual se manifesta e a gente encontra com Deus ou Deus se encontra conosco. Entenderam isso? É quando nós pedimos que nós encontramos resposta, mas nós pedimos para a pessoa certa. É quando nós batemos e aí as portas irão se abrir, porque nós estamos entrando nas portas certas. Paulo, então, teve um sonho. Diz o texto aí. A gente não sabe quanto tempo ele ficou lá. Mas lembre-se, quem está em viagem, porque ninguém viajava de terra, gente. Era contornando a costa, tá? Eram os navios. Por isso que eles iam contornando as costas. Ok? E ali eles paravam. E, tirar tudo aquilo, parar. Tá? Era tempo. Passava, às vezes, semanas. Ou até meses ali parado. Para depois embarcar de novo. Porque a gente lê o texto, parece que ele está ali. Tira, pois, pegou tudo de novo, entra no navio, para o navio de novo. Não é assim. Tem tempo ali. Esse movimento dura, às vezes, 8 meses, um movimento desse ali. Esse contorno ali, pela costa do Mar Egeu, que eles estão no Mar Egeu, depois você olha lá, eles estão no Mar Egeu, dura mais ou menos 8 meses ali. Deu tempo para entender que Deus estava falando assim, não vai. Não vai. E aí, à noite, ele tem esse sonho. E um varão macedônio aparece para ele. Você sabe onde é a Ásia? Sabe onde é a Macedônia? Um está num lugar totalmente oposto. Totalmente distante. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nesse sonho aparece um varão macedônio. Que faz um pedido. Que pede auxílio. Que pede ajuda, que faz uma convocação. E aí Paulo toma uma decisão junto com a sua turma, porque Lucas, se você ler lá o texto, você vai ver assim, e nós decidimos. Então foi em conjunto o negócio. Não foi Paulo lá, porque falou, agora a gente vai. Não, apareceu para mim e agora eu vou. Porque tem isso, não tem? Tem muita gente que vai falar, Deus falou comigo aqui. Não, o texto aí está dizendo que foi uma decisão em conjunto entre Paulo, entre Timóteo, entre Silas, entre Lucas. Eles sentaram e tomaram a decisão do sonho que Deus revelou a Paulo. E agora eles pensam tudo. Agora os projetos são outros. Agora os projetos não são mais de Paulo. Olha que coisa fantástica. Mas agora os projetos são de Deus. Mudou. Nós começamos o capítulo 16 com os projetos de Paulo e agora, a partir aqui desse versículo, os projetos são de Deus. E isso faz toda a diferença. Paulo consegue entender que há um chamado para a libertação de outros povos, há um propósito divino, porque fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. E a gente observa isso. Este é o momento mais importante da história da humanidade, amados. É um momento crucial para o Evangelho. Pouca gente às vezes sabe disso, né? É um divisor de águas. Onde Paulo é impelido pelo Espírito a levar a mensagem de salvação ao Ocidente. O que nós somos, amados? Ocidentais. Entenderam aqui? Entenderam o que Deus fez? E às vezes a gente lê esse texto para levar o Evangelho à Europa, para que chegasse também às Américas, para que chegasse ao Brasil, para que chegasse em Mato Grosso, para que chegasse em Cuiabá, para que chegasse aqui na Igreja Presbiteriana do Areão. Nasceu aqui. Nasceu aqui. A Igreja Presbiteriana do Areão nasceu no envolvimento do Espírito Santo na vida de Paulo e toda a sua comitiva missionária. Que fantástico. Que coisa maravilhosa. Paulo, então, não hesita. Paulo, então, não procrastina. Ele vai. Ele chega a Filipos.
E é interessante ali, porque a hora que ele chega em Filipos, o que Paulo vai procurar? Porque é uma colônia romana, o texto diz, é uma colônia romana. E o que ele vai procurar lá? Uma sinagoga, mas ele não encontra, como ele fazia nas primeiras viagens missionárias. Você vai ver que ele vai entrando na sinagoga e pregando. Agora ele vai para o ocidente. Agora ele está caminhando para o ocidente. E agora está ficando distante aí dessa visão do povo judeu. E ele vai procurar então um lugar de oração. Ele não encontra homens, mas ele encontra mulheres. Outra coisa fantástica nesse texto, que às vezes o povo fala tão mal de que a Bíblia fala tão mal das mulheres, mas a primeira mulher a se converter na Europa, qual é o nome dela? Lídia. Lídia. A primeira pessoa que se converteu foi Lídia. É interessante isso, amor. E Lídia era de Filipos? Não, Lídia era de Tiatira. Olha que coisa. É fantástico como Deus age. Ele foi lá para pregar em Filipos. É lógico que nasceu uma igreja muito forte, igreja de Filipenses. E ali uma mulher que negociava púrpura, empresária ou diretora de uma empresa, se rende ali à mensagem de salvação. Ela tinha temor, diz o texto que ela tinha temor a Deus. Mas ela ouve, ela abre o coração. Na realidade, diz o texto que Deus abre o coração daquela mulher. É os detalhes que me encantam. Deus abriu o coração daquela mulher, amado. E é a primeira porta que se abre. Que ela vai e diz assim: eu quero vocês lá na minha casa. Eu não sei quanto tempo. Ela não era daquela cidade. Ela era uma gentia. E a primeira conversão em solo ocidental é Lídia. E diz o texto que uma igreja nasceu naquele lugar, naquela casa. É libertação de vidas, porque fiel é o Senhor. Fiel o Senhor. Mas uma jovem possessa, que está ali dando lucro para os seus credores lá, né, seus senhores, tinha um espírito de adivinhação. E Paulo passou a ensinar aonde, amados? Lá naquele lugar de oração. E diz o texto que por vários dias, Paulo passava e o espírito de adivinhação estava falando o quê? Falando uma verdade. Não é isso? O diabo muitas vezes sabe mais do que a gente. Muitas vezes não, acho que na maioria das vezes. Tá? Ele está ali, e o que ele reconhece de Paulo, Silas, Timóteo, aquela companhia missionária que está ali, o que ele fala? Ó, está aí esse povo aí, ó, veio pregar o evangelho de salvação de Jesus de Nazaré. É aquele lá que foi morto e ressuscitou. Estava quase pregando, né? O espírito imundo lá estava pregando. E a palavra diz que ele crê e treme, né? Não é isso? A gente tem que estar atento a isso também. Tá? Não é que ele não crê, ele crê. Ele só não obedece. Ele está em rebeldia total. Mas essa jovem possessa também é liberta. Diz que Paulo ficou incomodado. Não tem coisa que incomoda a gente? Tem, né? Tem coisa que incomoda a gente. Então, sai do caminho desse povo. Tem coisa que te incomoda? Não fica lá batendo, dando murro em ponta de faca. Já viu isso, essa história? Se está te incomodando dar murro em ponta de faca, para de dar murro em ponta de faca. Coloca lá um colchãozinho e começa a socar o colchãozinho. Talvez melhora. Você vai se machucar menos. Vai sangrar menos. Porque tem gente que não quer abrir mão de alguma coisa, né? Aí fica lá marrudão, né? Já viu, gente, assim? É só eu que sou assim, né? Ninguém mais aqui. Ninguém aqui é assim, só eu. Tá?
Tem gente que não abre mão. Está ali, ó. Está na hora e não quer abrir mão. Aí fica sofrendo e fazendo os outros sofrer. Então, queridos, presta atenção aqui. Tem coisa que incomoda. E incomodou Paulo e Silas. E Paulo, então, olha para aquele espírito imundo, expulsa dali. E ali abre um caminho de salvação, de liberdade. As pessoas que estão na garra de Satanás são libertas pelo evangelho da salvação. Porque fiel é o Senhor. Qual que é o nosso primeiro tema? Tópico. Acabei de falar ele. Fiel é o Senhor. Qual que é o segundo? Os meus sonhos e os sonhos de Deus. Qual que é o terceiro? Libertação e celebração. Após a libertação dessa jovem, meus amados, uma grande turba se forma. Confusão, perseguição, julgamento, açoite. Paulo e Silas são presos. Então a pergunta que volta: o que fazer quando estamos cumprindo o que nos foi comissionado e os nossos planos são frustrados? Somos perseguidos? Somos açoitados? Será que Deus não vê que eu estou passando dificuldade, estou sendo preso? Será que Deus não vê a minha fidelidade? O que fazer quando os nossos planos estão travados? O que fazer quando tudo que parecia certo e nós fizemos o que era certo, mas a resposta não veio da forma que nós queríamos? O que fazer quando não encontramos mais saída? Eis o convite de Deus para você hoje. Que é isso? É isso nesse texto que me chamou a atenção. Só isso. Coloca aí o versículo 25. Vamos ler junto? Vamos ler esse texto junto? Veio? Vamos lá? Está na linguagem do Eugênio Peterson aqui. É uma paráfrase. Então vamos ler esse que está sendo projetado? Conseguimos? Vamos lá? Por volta, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando, de repente, aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram. Que bacana. Queridos, uma coisa que precisa ficar bem claro aqui. Ó. Que às vezes a gente lê esse texto e fala assim, puxa, então era noite, levaram eles para a cadeia, colocaram eles lá, e aí por volta da meia-noite eles começaram a cantar. Não, o texto não diz isso. O texto está dizendo assim, eles estavam cantando. Eles já estavam cantando. Não era aquele momento que eles começaram a cantar. Eles já estavam cantando. O texto ali, oravam e cantavam fervorosamente. O terremoto, amados, pega todos de surpresa. Paulo, Silas, carcereiro, os prisioneiros. Todos são surpreendidos. Imagine você numa prisão romana. Eu estive lá. E diz o texto que é lá no interior. Lembra, Paulo e Diana? Estivemos lá na prisão em Roma. Que tinha 3 pisos, né? A gente até foi lá, falou, vamos lá ver a prisão. Tinha 3 pisos. Era lá embaixo. Você era descido por um buraco. No tronco você era amarrado. E diz o texto que lá estava tudo escuro. Por quê? Quando houve o terremoto, o cara falou, pega uma luz aí, porque eu não estou enxergando nada. Um lugar, amado, terrível.
com condições insalubres. Estão ali os servos do Senhor, seguidores do caminho, do homem de Nazaré. E eles começam então a orar e cantar. Queridos, é preciso muita coragem. E só tem coragem quem tem fé. E tem mais coragem quem tem fé em Deus. Uma igreja nascendo ali, naquela região, em Filipe, na casa de Lídia. Agora o pastor que está plantando aquela igreja, o missionário que está plantando aquela igreja, está onde? Na cadeia. Amados, se nada der certo na sua vida, se nada der certo na sua vida, se nada der certo no seu negócio, se nada der certo na sua igreja, ore e celebre. Pois o nosso Deus continua no controle. Fiel é o nosso Deus. Amados, se aparentemente também você não tem uma resposta da sua oração, louve, adore. Tenha diante de Deus um coração grato. Entenda, Deus ouve corações. Deus ouve orações que se transformam em palavras. E sem Deus nada acontece. Porque só Ele pode fazer tudo acontecer. Naquela noite, ocorreu uma ação sobrenatural de Deus, porque aquele povo estava celebrando. Deus estava naquele lugar. Deus está aqui conosco. E Ele age sobrenaturalmente para nos abençoar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele continua agindo. Ele continua agindo. Observe aí, amados, Paulo e Silas não procuravam o momento certo, eles não procuravam o lugar certo, vir na igreja arrumadinha, com telão grande, cadeira bacana, sentada aqui no ar-condicionado. Vamos lá celebrar. Tá muito fácil esse negócio. Um telão desse tamanho ainda. Enxergando as minhas expressões aí, melhor. Não é? Então, eles não tinham, para eles, todo lugar era lugar de adoração. E uma pergunta que eu faço aqui, você é um adorador? Paulo e Silas, amados, estão aonde? Na cadeia. Depois de um longo dia de açoites, da turba, gente empurrando, tomando pancada. O horário é bacana, não é isso? Se o horário aqui passar das 8, já tem dificuldade. O horário era bacana para a oração, não era? Para a celebração, para fazer o culto. O horário estava bom para fazer culto, amado? Perto da meia-noite. Não é isso que diz o texto? O que eles estavam fazendo? Culto. Culto. Aonde eles estavam? Na cadeia. Na cadeia. Horário ruim, lugar ruim, acomodação. O que vocês acham da acomodação? Era boa? Acomodação também péssima. O corpo estava quebrado, machucado. Diz o texto que eles tinham vergões, estavam sangrando. Mas o momento estava propício. Propício para reclamar, propício para murmurar, propício para lamentar. Mas aqueles homens, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e aquele lugar insalubre se tornou um lugar especial, se tornou um momento especial. O cansaço se transformou em alegria, a dor se transformou em louvor, as feridas em celebração, o abandono em adoração. Eles cantavam louvores, eles oravam a Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele continua no trono. Entenda isso. Fiel é o Senhor para conosco.
E o texto traz uma palavra aí para me encerrar, que diz o texto que eles cantavam hinos. E aí presbiteriano, né, fica, tem que cantar hino, não é? Mas, gente, não é bem assim? A gente gosta disso, né? Eu gosto de hino, cantou um hoje aqui, fantástico. Os cantos que cantaram aqui hoje, vocês sabem de quem são? Os cantos que foram cantados aqui hoje, sem ser equipe de louvor, né? Lógico. É do Projeto Sola, que vai estar cantando agora, nesse dia 4, na celebração dos 30 anos da igreja, dos 30 anos da Escola Presbiteriana, onde a igreja é mantenedora desse projeto tão lindo. Então, os cantos que foram cantados aqui, menos o cântico da Reforma, né? De Lutero, Castelo Forte, todos eles são do Projeto Sola. Então, vocês já estão treinando aí para cantar lá, né? Bacana isso. E o texto, então, traz a palavra hinos, ok? E aí eu fui saber se é coisa de pastor, né? O que significa isso? Então, a palavra aqui do texto original significa hinos pascuais. Então, aí o que é isso, então? São os salmos que são cantados nesse período. Período em que o povo judeu é liberto do Egito para a terra de Canaã, ou chamada Terra Prometida. E quando o povo de Israel também é liberto, de quando? Quando ele está lá no cativeiro babilônico e retorna para Israel. Isso são hinos pascuais. Aonde que está isso? Vocês sabem lá. Os hinos de romagem, ou os hinos da romaria, que existe lá desde o hino do Salmo 114, não é isso? 114 até 118 e depois o Salmo 136. Ok? É um momento da história do povo de Israel onde eles experimentam a libertação. Eles experimentam uma promessa feita a Abraão, sendo cumprida lá em Moisés. Centenas de anos se passaram. Centenas. E depois o povo que está lá na Babilônia, quase 100 anos se passou para eles retornarem. Mas eu quero só ler aí os Salmos 136, um pedacinho para vocês. Eles vão colocar aí, coloca para mim. Que começa falando, Deus é bom. Deus é bom. Observe, amados, aonde esse povo está? No cativeiro. E como eles compõem os seus salmos? Falando da bondade de Deus. Aonde esse povo está, meus amados? No cativeiro. E os salmos são compostos falando da grandeza de Deus, celebrando quem é Deus. Apareceu o Salmo 136 aí, ó, tô aqui esperando. Vamos lá, é isso. Vamos lá, ó. Agradeçam ao Eterno, Ele merece a sua gratidão. O seu amor jamais acaba. Vamos lá, faz um favor para mim. Corta ali no seu amor jamais acaba aí, ó. Vocês não vão conseguir, né? Era para ter feito isso, né? Foi lá a explicação, mas aí tudo bem. Vamos lá, volta. Só vamos ler o primeiro aí, tá? Que diz as suas misericórdias. Se você abrir o Salmo 136, aí o que diz aí? As suas misericórdias duram para sempre. A palavra da tradução disso é: o seu amor jamais acaba. Então você vai dizer isso pelo menos umas 4 vezes aí. Vamos lá? Só para mim, para a gente acompanhar. E pode tirar, meninas, pode tirar. Isso, volta aqui, volta para mim. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Eu gostaria que você falasse. Porque o seu amor jamais acaba. Vamos lá de novo? Porque o seu amor... Vamos lá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é... Não, acho que vocês não acreditam nisso. Vocês acreditam nisso? Tem certeza que vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nessa palavra? É palavra de Deus. A única coisa que pode transformar a sua vida hoje é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. A única coisa que pode trazer alegria ao seu coração é a palavra de Deus. Vamos lá de novo. Rendei graças ao Senhor. Eu vou tirar até o microfone aqui, tá? Ele não está ali, mas ó. Mas eu tenho uma pergunta para fazer aqui. O que Paulo e Silas foram fazer na Europa? O que Paulo e Silas, Timóteo e Lucas foram fazer em Filipos? O que eles foram fazer? Pregar o evangelho de Jesus. Quando eles estavam cantando, o que os presos estavam fazendo? Ouvindo as verdades sobre Jesus. Mesmo preso naquela condição, eles estavam cumprindo a missão que foi confiada a eles. Se Deus confiou uma missão a você, cumpra. Cumpra. Cumpra, porque Deus vai fazer um milagre. Deus faz milagre. Cabe a nós orar e celebrar. O milagre quem faz é Deus. O milagre quem faz é Deus. E se você continuar lendo aí, eu vou dar uma deixinha para você. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E os pretores, os juízes, as autoridades tiveram que ir lá pedir desculpa a Paulo e Silas. Se você continuar lendo, o que parece lá no início, algo terrível para aquela viagem, lá no final, Deus é celebrado, honrado, vidas são alcançadas e transformadas. E os homens de Deus são honrados diante de toda a cidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos ficar de pé e celebrar esse Deus que é fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, e que me guie em meio ao fogo. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Pai, pela sua bondade que não tem fim. O teu amor não tem fim. A tua misericórdia se renova. Nós cremos nisso. E o Senhor é bom. E o Senhor é fiel para conosco, para com a tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e projetos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Semana abençoada sobre as graças do Deus fiel. Um abraço aí, dê um cheirinho no seu irmão, deseja a ele uma boa semana.